Hoje é sábado, dia 26 de outubro de 2024 e nós estamos aqui para gravar os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, todos os dias deixamos um estudo nos canais digitais da igreja sobre um capítulo da Bíblia. Hoje vamos falar de Josué, capítulo 14. Então leia o capítulo inteiro, ele é um capítulo curtinho, somente 15 versículos. Depois vem aqui, ouça o estudo e compartilhe esse estudo com outras pessoas para que elas possam ser edificadas. Além disso, eu sempre tenho dito aqui que você precisa de um método sistemático de leitura da Bíblia. Você precisa disso. Você precisa ler a Bíblia de maneira regular e de maneira sistemática. Para isso, eu te aconselho a comprar a Bíblia 365, mas você pode escolher outro método. Fique à vontade. Mas o que você não pode é não escolher um método de leitura da Escritura. E por último, visite nossos canais digitais que lá você terá informações sobre os nossos estudos. Hoje nós vamos falar, como eu disse, de Josué capítulo 14. Vamos ler entre os versículos 6 e o versículo 15. Eu estou lendo na NVI, tá bem? Diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do quezeneu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele diz isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quezeneu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Então, hoje o título do estudo é sobre as promessas de Deus. Deus, em sua imensa misericórdia, entrou em aliança com criaturas pecadoras que somos nós. Ele fez isso. Ele nos fez promessas por meio dessa aliança. A aliança que ele fez, e nós temos estudado essa aliança aqui, nós já falamos. A história da Bíblia é uma história de criação, queda, redenção e glorificação. Deus está agindo por meio da redenção do seu povo, fazendo múltiplas promessas e leva essas promessas até a glorificação desse povo. Então Deus faz várias promessas e as registra nas Escrituras. Mas o interessante é que Deus nos instrui na Bíblia que nós devemos pedir a Ele pela realização dessas promessas. Não é interessante? Ao mesmo tempo que Ele promete, Ele instrui que nós devemos pedir a Ele pelas promessas. A Bíblia revela que o povo de Deus deve buscá-lo e pedir que Ele cumpra o prometido. Então não é só a promessa que está lá, mas Deus nos pede, nos instrui que nós possamos pedir por aquilo que já está prometido. Algo curioso. As promessas que o Senhor nos fez, é algo curioso isso. As promessas que o Senhor nos fez são colocadas no contexto do nosso relacionamento com Ele. Então, e não simplesmente elas são declaradas na Escritura e a gente não tem que se relacionar com Ele. Ele vai nos abençoar, mas nós precisamos buscá-lo para sermos abençoados. Deus oferece a Ele mesmo, mas pede que nos acheguemos a Ele. Ou seja, trata-se de um relacionamento. Deus se entrega na cruz, mas nos pede que nós nos entreguemos a Ele, que a gente também carregue a nossa cruz. A lógica é de relacionamento. O texto em Josué capítulo 14, do versículo 6 em diante, é um bom exemplo disso. Caleb pede a Josué o monte que havia sido prometido a ele 45 anos.
antes. Então o monte já havia sido prometido a ele, mas Caleb o solicita, o pede. Durante toda a sua vida, Caleb aguardou, mas chegou um momento em que ele se dirige a Josué e pede a realização da promessa que fora feita por Deus lá atrás. No capítulo 11 do livro de Josué, nós estudamos que as guerras tinham cessado em função da conquista central da terra de Canaã por Josué. Agora caberia às 12 tribos as conquistas das terras ainda faltantes. Por isso, no capítulo 13, Josué distribui as terras. Então, no momento em que as terras são sorteadas, Caleb pede a palavra. Então, no momento que elas estão sendo sorteadas, Caleb pede a palavra para requerer o que lhe fora prometido lá atrás. Você pode retornar esse episódio indo lá nos textos de Números, capítulos 13 e 14. Lá você vai ver os episódios dos espias, que Caleb vai espiar a terra junto com Josué. Caleb então diz que ainda é forte, está aqui nos versículos 10 e 11. Ele diz assim: Deus manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. E ele pede a terra que foi prometida a ele, no versículo 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam em suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então veja, Caleb recebeu a promessa, mas ao mesmo tempo que ele recebeu a promessa, ele pede que essa promessa seja realizada. O que esse texto nos ensina? Bom, a gente pode tirar 3 lições básicas aqui. Primeiro, Deus faz promessas preciosas ao seu povo e são promessas para aqueles que perseveram em segui-lo. Deus promete nos abençoar, seguir conosco, nos perdoar. Mais do que um monte, como ele prometeu a Caleb, ele nos promete um mundo vindouro, uma vida eterna. Nós vamos herdar glorificação absoluta. Se você for lá em 2 Pedro 1, 3 e 4, ele diz: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos tornei participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Veja, nós recebemos a promessa de um mundo vindouro, de um corpo glorificado. Eu tenho dito a vocês aqui que a história da Bíblia é sempre criação, queda, redenção e glorificação. Nós receberemos um corpo novo, glorificado, numa nova Canaã. Essa promessa está feita por Deus a nós, assim como ele prometeu a terra a Caleb, ele nos promete uma nova terra. Mais do que isso, nós aprendemos nesse texto que se nós temos promessas, nós podemos crer que Deus a honra, e ele nos honra e elas são eficazes por causa de Cristo. Nós temos que entender que as promessas de Deus são eficazes para nós por causa de Cristo. Por quê? Como que um Deus santo pode se relacionar com criaturas pecadoras? Como isso é possível? A resposta é: isso não é possível. Um Deus santo não pode se relacionar. É isso mesmo. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim: não, mas Deus relaciona pela misericórdia. Exato. Não é possível. Deus teve que providenciar um meio de se relacionar com um homem pecador, porque não é possível um homem pecador se aproximar de Deus. Sem a mediação de um justo, é impossível que nós nos aproximemos de Deus. Por isso, no Velho Testamento, Deus instituiu os sacrifícios de animais, que eram animais inocentes, para que o homem pudesse ter acesso a ele. E Cristo fez o sacrifício definitivo. Ele é o Cordeiro de Deus que faz o sacrifício definitivo. Por isso, nós podemos ter acesso às promessas de Deus por causa do mérito de Jesus, apenas por causa do mérito de Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, ou seja, em Cristo, nós temos o sim. Quantas são as promessas? Nós temos o sim nele, em Cristo. Isso é uma bênção porque nós temos Cristo que fez o trabalho por nós, e é uma bênção porque nós podemos tirar o peso das nossas costas. Deus não está de olho em nossa performance, ela é inútil. Ele age baseado na obra de Cristo.
Ele não está de olho na minha e na sua performance. Ele está de olho no meu e no seu coração, na intenção, no desejo de buscá-lo, não numa performance, porque Cristo performou na cruz. Então nós temos acesso às promessas por meio da cruz. E o terceiro ponto que a gente tem tratado nesse estudo é que Deus deseja que busquemos as promessas. Assim como Caleb pediu a promessa, Deus escolheu agir por meio de um relacionamento com seu povo. A instrução de Deus é que ele deseja que seu povo ore para que alcance as bênçãos que lhe foram outorgadas em Cristo. Então, Cristo conquistou as bênçãos, mas nós devemos orar por elas. Não é tomar posse de nada que você tem por direito, tá? Você já viu aquelas orações do tipo, eu tomo posse do que me é por direito? Toma cuidado com esse tipo de oração, porque o único direito que nós temos é a ira de Deus. É o único direito que nós temos, porque nós somos pecadores. Não é tomar posse de nada. É humildemente, como Caleb, no momento que ele teve a oportunidade, ele fala, eu posso falar, e ele fala sobre o que Deus prometeu, é isso, é pedir humildemente a Deus. Nós devemos chegar com humildade a Cristo e pedir aquilo que ele conquistou para nós. E além de orar, nós devemos nos esforçar para viver a vida que Deus deseja. É isso que nós devemos fazer. Portanto, o texto de Josué capítulo 14, Caleb pede a sua terra, nos ensina muito. Nos ensina que Deus faz promessas àqueles que perseveram em segui-lo, que nós já temos o sim das promessas em Cristo Jesus e que nós devemos buscar essas promessas porque Deus deseja fazê-lo por meio de um relacionamento. Que Deus te abençoe.